Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Janaína Sauer. Eu sou idealizadora da Rosa de Luz, que é um espaço aqui em São Paulo voltado à consciência, bem-estar e aromaterapia. Hoje eu vim falar sobre ingestão de óleos essenciais, que é um tema que a gente precisa refletir um pouco. Só para você entender quem sou eu para estar falando disso, eu estudo aromaterapia há mais de 10 anos e sou hoje aromaterapeuta certificada pela Abraroma. Isso significa que eu estudei quase 400 horas, comprovei a minha atuação e fiz uma prova para ter essa certificação. Bom, hoje o que a gente mais escuta nas redes sociais é: posso ingerir esse óleo essencial? Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu sou uma aromaterapeuta e não sou contra a ingestão dos óleos essenciais, mas é um tema que merece que a gente reflita um pouco melhor. Tanto nas redes sociais quanto no marketplace, nós, por exemplo, temos Mercado Livre, as pessoas nos perguntam: posso fazer ingestão desse óleo essencial? E o primeiro ponto que a gente tem que refletir é sobre a questão de qualidade do óleo a ser ingerido. Existem, inclusive, marcas que se dizem próprias para ingestão, já que elas têm um registro na Anvisa como flavorizante. Hoje existe mais de uma marca para isso. O que significa um flavorizante? Ele é um aditivo, a princípio culinário, para dar aroma e sabor ali, né? Mas a Anvisa não faz nenhum tipo de teste para saber se aquilo é puro, se é natural. Inclusive existem flavorizantes que não são naturais, e muito menos vai atestar que esse produto tenha um uso ou uma finalidade terapêutica, senão ele teria um outro enquadramento, tá? Se a gente pegar um óleo que seja 100% puro, que a gente possua o perfil químico dele esperado, porque é isso que um aromaterapeuta vai avaliar, né? Quais as moléculas, quais os princípios ativos que você precisa para o seu caso, né? Com ou sem chancela da Anvisa, isso não faz diferença, tá? Mas eu já fiz aqui 4 vídeos para tentar falar um pouco sobre a qualidade dos óleos essenciais, que é um tema bem difícil da gente falar hoje em dia. Então, em primeiro lugar, se você está chegando aqui, entenda que a gente deseja um perfil químico por trás daquele óleo para que ele tenha uma ação esperada, né? E poucos vão falar para você: olha, meu óleo não é puro ou meu óleo não é para ingestão, né? Normalmente as pessoas não fazem isso, né? Até que se prove o contrário, todo mundo então vai ter qualidade, né? Agora imagina se você ingerir algo que não tem qualidade, que foi adulterado, ou até mesmo que seja sintético, se você não tem conhecimento sobre o tema, né? Provavelmente você vai ter efeitos bem desejados e pode desencadear outros problemas além daquele que você está querendo atuar. Mas eu quero te convidar a refletir um pouco sobre uma questão cultural, né? A nossa sociedade toma muitos medicamentos, né? É comum a gente ver uma pessoa de 70 anos com aquelas caixinhas, aquele porta-remédio, né? Onde ela vai tomar café da manhã e aí às vezes ela já toma ali de saída 4 remédios, né? Às vezes toma 5, 6 remédios por dia. Eu até tenho um texto que tem no nosso blog, que é um texto de um médico, o Dr. Carlos Baima, que ele fala da indústria da farmácia, né? Eu vou deixar o link para vocês, que ele fala: a gente começa tomando um remédio aos 20 e pouco, que causa efeitos colaterais, e aí a gente toma outro, e depois outro, e depois outro, e chega aos 70 exatamente nisso, né? Tomando 5, 6 remédios. Essa cultura da nossa sociedade também faz com que a gente acredite que uma substância, para fazer efeito, ela precisa ser ingerida, né? Isso não é uma realidade, né? Isso amplia o que eu chamo hoje de cultura da ingestão, né? E o pior é que isso está se estendendo à aromaterapia, né? Que a gente fala que é a alopatização natural. As pessoas querem simplesmente praticar a ingestão dos óleos essenciais em busca de uma gota milagrosa que vai ali resolver todos os seus problemas. É preciso entender que os produtos naturais, seja os fitoterápicos, extratos, tinturas e os óleos essenciais, que é até vista por alguns
como uma área da fitoterapia, mas eu diria que é uma área bem ampla, todos esses produtos provenientes de plantas naturais, eles contêm centenas de componentes ativos provenientes das moléculas, né? E que tem uma determinada ação, tem um princípio ativo, né? Ele tem ação, tem contraindicação, muitas vezes vai ter interação medicamentosa, seja entre os óleos, seja entre óleos e alopáticos, fitoterápicos alopáticos, fitoterápicos óleos essenciais, né? É isso que um aromaterapeuta estuda, a questão principalmente dos óleos essenciais, né? E as suas vias de administração. Então, o que a gente precisa entender? Quando a gente ingere um medicamento ou um óleo essencial, ele pode afetar o nosso sistema digestivo, não à toa muitas vezes tem lá uma indicação de tomar o remédio após as refeições, né, com o estômago cheio. Eles também podem sobrecarregar o fígado, né, e até mesmo alterar a nossa flora intestinal. A gente sabe que, por exemplo, depois de você ingerir antibiótico, a flora intestinal ela precisa de meses, às vezes até ano, para se recompor. E ela é fundamental, por exemplo, para a absorção de nutrientes, né? O que é importante é que nem todo caso é um caso de ingestão, né? A segunda coisa é se a gente ingere isso corretamente ou não, né? Tá muito comum a ingestão em água ou puro na boca, né? E esse óleo ele pode ir grudando ali no trato digestório, seja na boca, na mucosa da boca, seja na faringe, no esôfago. Ele pode até chegar e alcançar o teu estômago, né? Agora, onde você quer que ele atue, né? Para que você quer que ele atue? É realmente a ingestão? É a via mais indicada, né? Se você tem um problema, por exemplo, de fígado, pode se complicar mais ainda, né? E aí a gente pode ter reações adversas, inclusive desses usos indevidos, né? De forma incorreta, né? Pode ir desde uma sensibilidade, uma irritação, uma lesão, até mesmo toxicidade, chegando a uma insuficiência hepática ou renal, né? As pessoas, eu já vi pessoas que ingerem por prevenção e muitas vezes acabarem até com uma gastrite medicamentosa. Mas como assim? Eu não tomava remédio. Pois é, né? Foi o uso excessivo e incorreto de óleos essenciais, né? Pode acontecer uma reação imediata ou uma reação ao longo do tempo ali que vai vir silenciosa, né? A gente vê inclusive as pessoas pingando óleo essencial na boca, até mesmo de crianças ou idosos, né? Esse é um outro tema que os aromaterapeutas também levam em questão, né? Crianças muitas vezes não estão com seus órgãos maduros, né? A formação às vezes está ali ainda em formação. Dependendo do idoso também, esse metabolismo já começa a entrar em declínio, né? Não é uma regra, mas é algo que tem que ser avaliado individualmente. Eu te digo que a grande maioria dos aromaterapeutas não é contra a ingestão, mas nem por isso a gente fica postando nas nossas redes sociais, justamente por uma questão de responsabilidade e consciência no uso da aromaterapia, né? A ingestão requer uma avaliação individual do quadro, dos remédios que é utilizado, do contexto de vida. E essa avaliação desse profissional muitas vezes vai envolver outras vias de absorção que são muito mais seguras e às vezes por vezes mais efetivas. Isso é bem importante, né? A gente não pode deixar a cultura da ingestão alopática falar mais alto na aromaterapia. Além disso, muitas pessoas menosprezam e até mesmo desconhecem os benefícios e as indicações de outras vias de administração dos óleos, né? Sem dizer que algumas pessoas só querem simplesmente vender. E a forma mais rápida de consumir um óleo essencial é exatamente pela ingestão, mas não é a forma mais segura. E veja que a própria indústria farmacêutica hoje, ela está desenvolvendo inúmeros fármacos daqueles PETs, né, os adesivos transdérmicos. Antigamente a gente só achava adesivo normalmente de nicotina, que era utilizado para os fumantes que queriam parar de fumar. Mas hoje, eu não sei se vocês sabem, existem remédios de Alzheimer que é uso transdérmico, reposição hormonal de uso transdérmico e até mesmo morfina.
que vai ali liberando constantemente, mas aos poucos para o organismo, né? Para não ter exatamente o que é uma sobrecarga. Porque cai na via, na pele e vai consequentemente cair na corrente sanguínea. Eu vou depois falar, inclusive, estou escrevendo alguns posts também para o blog da Rosa de Luz, para a gente entender um pouco das outras vias de administração, que são muito importantes. Não à toa que o óleo essencial ele é volátil, né? É extremamente odorante. E só para finalizar, infelizmente também a gente está vendo muitas pessoas da área de saúde falando besteiras, né? E é triste porque, como diria Rutger Tauch, né, no livro A Doença como Caminho, os doutores, eles têm uma certa soberania, né? A gente tem um certo endeusamento dos doutores, o que é até importante, porque é a quem nós confiamos, acreditamos a ele a nossa saúde, o poder às vezes até de nos curar, né? Mas quando a gente vê pessoas, doutores, falando alguns absurdos, como foi no caso da semana passada, a gente teve um vídeo que já foi banido do Instagram, de uma doutora, aonde ela fala que o titri de tal marca não era tóxico, né, porque a extração era feita de outra parte da planta, que não produzia o tal componente, que é o terpinem 4-ol. Então, portanto, aquela marca poderia ser consumida oralmente. E aí eu fico até me perguntando qual que é a composição desse óleo de titri dessa marca, porque assim, todo mundo que estuda aromaterapia espera que o óleo de titri tenha um componente chamado terpinem 4-ol, né? Que ele é um super anti-infeccioso de largo espectro, né? Eu brinco que é o Hot Hood da aromaterapia, né? E a gente normalmente escolhe o titri para utilizar justamente por causa dessa molécula. Só que as pessoas que, em geral, estudam os estudiosos de plantão sabem muito bem que, principalmente na via interna, no uso oral, esse óleo tem que ser muito cauteloso justamente por ele ter essa molécula apresentar hepatotoxicidade. É como falavam, até agora parou um pouco, mas falar que o óleo essencial tem vitamina, né? O óleo essencial não tem vitamina, tá? Até o processo mesmo de destilação, temperatura, e a gente sabe que os próprios nutricionistas falam pra gente, faz o suco de laranja e não deixa ele descansar, o ideal é você fazer na hora e tomar. Então, assim, a vitamina, principalmente a vitamina C, se degrada muito rapidamente, né? Então, eu deixo aqui só esses alertas para a gente pensar, porque um aromaterapeuta, ele quer pensar no seu bem-estar a longo prazo, né? E que a gente possa usar os óleos essenciais como um apoio da nossa saúde, do nosso sistema imune ao longo do prazo, né? A gente sabe que em algumas, assim como às vezes é necessário a gente tomar um antibiótico, porque precisa de uma ação pontual e efetiva, mas a gente não quer que você não vai ficar tomando antibiótico a vida toda, né? Então, vamos tomar um pouco de cuidado com isso. Tomem cuidado com essa cultura da ingestão, né? Procure conhecimento sobre a atuação dos óleos essenciais e sobre outras vias de administração. Um beijo, fiquem com Deus.